A gente ouve falar de corrupção no Brasil o tempo todo, não é? É um assunto que parece que nunca sai do noticiário. Mas e se o problema for muito, muito mais antigo do que os escândalos que a gente vê hoje? Vamos explorar uma ideia, a de que a corrupção é, na verdade, uma ferida histórica. Uma ferida que abriu há séculos e, de certa forma, nunca cicatrizou de verdade. Essa frase é o ponto de partida da nossa análise. E ela é muito forte. Pensa só. A corrupção não como um erro pontual ou um crime isolado, mas como uma ferida aberta que o país carrega desde o começo. É essa imagem de algo que dói, que sangra, que nos guia hoje. Então vamos mergulhar de cabeça nessa tal ferida aberta. O que isso quer dizer na prática? Que ela vem desde o descobrimento? E a pergunta que não quer calar. Como é que decisões tomadas séculos atrás ainda podem ecoar hoje, definindo as estruturas de poder e os problemas que a gente enfrenta? Olha só o que essa linha do tempo mostra pra gente de um jeito muito claro. A continuidade. A corrupção não é um problema de um governo específico, da República ou do Império, não. Ela é o fio da meada que atravessa toda a nossa história. Começou lá atrás, com a exploração das riquezas, evoluiu para o abuso de poder já institucionalizado e, como a gente vê, o esquema básico só vai se adaptando, mas continua firme e forte até hoje. A base dele, a estrutura, permanece. E para a gente entender por que essa ferida é tão funda, a gente precisa voltar para suas raízes. Vamos dar um zoom num período-chave, o Império, para ver como as bases desse sistema foram construídas, sabe, quase que tijolo por tijolo. Essa cena capta perfeitamente o clima daquela época, do Império. É a pura imagem da exploração de riquezas. Repara na opulência, no poder concentrado nas mãos de poucos. O futuro de uma nação inteira sendo decidido nessas salas fechadas por uma elite que vivia numa realidade completamente diferente da do resto da população. E os detalhes aqui, olha, eles falam por si. O saco de moedas não está ali por acaso, ele é um símbolo bem direto da riqueza que está sendo negociada. Os mapas, o brinde, tudo aponta por tal abuso de poder que a nossa fonte descreve. É nesse momento que enriquecer às custas da nação se torna não só uma possibilidade, mas uma prática comum, quase que normalizada, entre quem estava no poder. E isso nos traz direto para o argumento central. Como é que esse padrão que foi criado lá atrás continua se repetindo até hoje? Vamos ver como esse ciclo funciona. E aqui está a essência da coisa, de um jeito bem simples de entender. De um lado, que muda, os nomes, os rostos que a gente vê, os discursos que a gente ouve. Mas do outro lado, que permanece igualzinho, o esquema. É uma estrutura de poder que se alimenta e se mantém, não importa quem está no comando ou qual a ideologia da vez. E aqui está a consequência mais brutal desse ciclo todo. Não é uma coisa abstrata, sabe? A fonte deixa bem claro que esse esquema tem um custo humano gigantesco. O enriquecimento de um grupinho acontece diretamente às custas do bem-estar de milhões de pessoas que, no final das contas, são quem paga essa conta. E o resultado final de toda essa história é uma corrupção que virou sistémica. Ela não é um acidente de percurso, um desvio. É um sistema que foi herdado, que foi alimentado por quem estava no poder e, o mais perigoso de tudo, que foi normalizado. Virou parte da paisagem. Ok, depois desse diagnóstico todo, de entender a profundidade histórica do problema, a pergunta que fica é: tem saída? É possível quebrar um ciclo que já está girando há tanto tempo? A nossa fonte aponta para um caminho. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Se o problema é histórico, é estrutural, a solução também precisa ser profunda. Como é que se quebra com séculos de história? A resposta, segundo a nossa fonte, não está em um único lugar. É uma responsabilidade compartilhada. O primeiro passo, claro, é o dever de quem governa. Mas isso não funciona sozinho. O segundo passo, que é tão importante quanto, é o dever de quem escolhe essas pessoas. E o que liga tudo isso, o que pode dar a ignição para a mudança nos dois lados, é o terceiro passo, a consciência. E vamos entender melhor o que é essa tal de consciência. Não é só saber que a corrupção existe. É mais fundo. É entender esse ciclo histórico que a gente acabou de ver. É reconhecer como ele se repete e perceber que tanto a nossa ação quanto a nossa falta de ação ajudam a manter esse ciclo girando. A consciência é o verdadeiro ponto de partida. E para fechar, ficamos com essa pergunta, essa provocação bem forte da nossa fonte. É um convite para a gente refletir. Se a consciência não virar ação, o ciclo que a gente viu hoje vai continuar. A decisão de repetir a história, ou quem sabe finalmente começar a escrever um capítulo novo, é uma responsabilidade de todos nós.